A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos de volta com o nosso canal Aprofundando-se na Palavra. E hoje nós temos um tema, dando continuidade, vida eterna manifestada. Existem alguns aspectos sobre a vida eterna que nós precisamos estar meditando na Palavra, recebendo mais revelação do que ela é e do que ela significa para nós, essa vida eterna. Eu quero voltar à passagem de 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Em 1 João 2,25 também diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não existe coisa melhor do que aceitar Jesus, nascer de novo e ter em nós essa vida eterna. Os apóstolos ali, na pessoa de João, o apóstolo João, é gostoso de ver o que ele estava sentindo quando ele escreveu isso, né? O que era desde o princípio, que sempre existiu Deus, com a sua vida Zoe. E esta vida Zoe, essa vida eterna, aprove a Deus nos dar. Na pessoa de Adão, foi oferecida a ele, Deus criou ele, a sua imagem e semelhança, para receber o que? Essa vida, como um recipiente apropriado para receber essa vida. Mas, infelizmente, Adão não recebeu essa vida, porque foi-lhe oferecida através da árvore da vida, mas ele, ao invés de comer e receber dessa vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a gente vê que essas coisas estão sempre agindo de um lado com o outro. Enquanto Deus quer vida, e vida em abundância, como diz a sua palavra, tá? O outro lado humano deseja o quê? Conhecimento. Não é conhecimento? É por isso que às vezes eu tenho ressalva com algumas coisas, né? Por causa dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela é perigosa, muito perigosa, porque a gente não tem que escolher o bem ou o mal. Até porque nós não temos condição de força em nós mesmos para determinarmos ficarmos com o bem. Isso é uma ilusão. A alma pensa assim: não, mas eu só faço coisa boa, eu sou do bem. Gente, esse bem não serve para Deus. É difícil, às vezes, até mesmo o cristão entender, porque o bem e o mal não está em Deus. Esse bem e o mal é algo fora de Deus. Tá? Às vezes nós conhecemos, tocamos na palavra de uma forma diferente, tá? Humanamente. Mesmo nós cristãos, tá? Nós às vezes vamos pela nossa mente, né? Que é uma parte da alma, né? Mente, vontade e emoção, tá? E nós justamente vamos até sentirmos emoção ao ler e estudar a palavra, tá? E achando que aquilo está sendo acrescentado. A nossa mente pode estar cheia, pode decorar a Bíblia inteira. Não adianta. A Bíblia tem que ser tocada. A palavra de Deus é espírito e vida. Eu não tenho como tocar com a alma. Mesmo eu tendo nascido de novo, se eu não me posicionar no Espírito, se eu não entrar no Espírito, eu não posso desfrutar da palavra de Deus como fonte e vida no Espírito. É isso que às vezes eu questiono, as pessoas falam. Não é que eu abomino, como fala,
um seminário ou uma faculdade teológica. Não, eu fiz também. Eu também fiz faculdade teológica, mas eu sou pastor há 41 anos. E eu sei que não é bem assim que funciona. Nós temos que tocar a palavra com o Espírito. Então, às vezes o cristão não sabe, às vezes eu pergunto, você sabe se colocar no Espírito agora? Se você precisasse colocar no Espírito agora, você sabe? Você está vivendo no Espírito? Quanto tempo do dia você está no Espírito? A pessoa nem sabe. Parece que ela recebeu alguma coisa lá, está guardadinha lá, e ela não sabe nem usar. Ela até agradeceu a Deus tudinho, mas está lá. Não, esse presente de Deus é para ser vivenciado. É por causa daquele famoso entendimento, né, que de certa forma está certo, mas que atrapalha, que nós temos a vida eterna, nós vamos viver para sempre. Não é uma questão de viver para sempre, é uma questão de viver agora. Se você não viver agora, você não vai viver na eternidade. Você pode até perder essa vida. Então, nós nascemos de novo. O que é esse novo nascimento? É nessa vida. Agora, nós temos que crescer a estatura de varão perfeito, que eu já tenho falado nesses estudos anteriores e tenho comentado isso. É um exercício exercitando o espírito dia a dia. É assim que nós vamos crescer espiritualmente, tá? Para você crescer humanamente, você tem que se alimentar, tá? E até mesmo estudar e ter conhecimento da vida para saber lidar com essa vida humana. Agora, espiritualmente também. Nós temos que andar em espírito. A palavra de Deus diz que é só andando no espírito que nós vamos cumprir as concupiscências da carne. Ou seja, se você não estiver andando no espírito, você vai cumprir as concupiscências da carne. O que é pior, às vezes a pessoa nem percebe. Às vezes são coisas mais simples, mas não está servindo a Deus, não tá acrescentando nada nela de Deus. Então isso é muito importante, por isso que eu vejo a importância que o apóstolo Paulo fala, né? É que essa vida nós ouvimos, porque quando Jesus estava ali, Jesus estava manifestando essa vida eterna. Eles estavam vendo a expressão dessa vida na pessoa de Jesus, na sua totalidade. Jesus era um ser humano, mas você não via ele agindo como um ser humano, você via ele agindo, andando no Espírito o tempo todo. É isso que ele estava propondo. Tá? Mas você pode, você tem essa vida, você tem a livre escolha, assim como Adão teve a livre escolha. Você pode andar segundo o conhecimento do bem e do mal, que está na sua alma, tá? Na sua mente, vontade e emoções, estão sujeitos a esse conhecimento do bem e do mal, ou andar no Espírito. Tá? Se nós andamos no Espírito, nós agradamos a Deus. Tá? Nós fazemos a sua vontade. Tem cristão que acha que é que nem a pessoa que às vezes decora, né, os 10 mandamentos, por exemplo, tá? E tantas outras coisas que a Bíblia fala. E simplesmente procura andar direitinho naquela ali. Não roubarás. Então, tudo bem, então eu não roubo, não engano ninguém, eu não faço nada, sabe? Eu não xingo, não falo palavrão, não faço nada disso. Gente, isso não tem valor nenhum. Tem ser humano que faz isso também. Qualquer ser humano pode fazer isso, mas ele não percebe que isso pertence ao conhecimento do bem e do mal. O bem está aqui. O bem está aqui, percebe o conhecimento do bem e do mal. Quer dizer que o bem está nessa natureza humana caída. E isso ilude muito cristão. Nós não andamos com regras. Nós não estamos ali para cumprir a palavra seguindo o que ela diz. Não. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos vivendo a vida humana. Fazendo isso pela vida humana. Quando nós temos revelado isso dentro de nós e andamos segundo o Espírito vai expressar o que lhe é próprio, a natureza de Deus. Você não precisa falar para um cristão que anda no Espírito que ele não deve fazer coisas erradas. Ele não faz e nem é capaz. Imagina a vida de Deus fazendo alguma coisa errada. Então você percebe que basta você viver
essa vida espiritual, cada dia, você viver espiritualmente, significa que você não precisa nem saber dos 10 mandamentos. Automaticamente você vai cumprir. Por quê? Porque você não vai adorar outro Deus, você não vai matar ninguém, você não vai fazer nada que é proveniente da vida humana caída. Por quê? Porque você está andando em novidade de vida. Se você está andando em novidade de vida, essa nova vida que está em você, ela só manifesta Cristo, só manifesta Deus. Então não tem como sair qualquer outra coisa da tua boca ou dos seus atos que não glorifique a Deus. Então, o segredo da vida cristã, como diz, vida cristã é vida em Cristo. É vida em Cristo através de Cristo. Aonde? Andando no Espírito. É isso que nós manifestamos. Então, por isso que a palavra de Deus diz, andar no Espírito não cumprireis as concupiscências da carne. E essa vida eterna foi uma promessa que Deus nos fez em 1 João 2,25. Ele fala ali, é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E João fala que essa vida foi manifestada. Olha a expressão. Ele fala, nós ouvimos, nós vimos, tá? Nós contemplamos, tocamos a palavra da vida. Tá? E vida assim, e anunciou essa vida. Para quê? Para que nós também pudéssemos receber essa mesma vida que eles estavam recebendo ali na pessoa de Jesus. É interessante que os discípulos viviam ali com Jesus o tempo todo, sabe? Na presença de Deus, na própria presença de Deus, e eles anunciaram essa vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a eles, e hoje também é manifesta a nós. Nós só precisamos recebê-la e agora, em detrimento de nós mesmos, deixarmos Deus fluir. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. É isso que os apóstolos estavam se referindo. É essa a coisa que nós temos que ter na nossa vida cotidiana. Não tem que estar preocupado, mas a gente é forçado por todos os meios, com as preocupações desse mundo, as ansiedades, os desejos, as conquistas, que todos os homens caídos querem. É isso que o cristão tem que ser, igual aos homens caídos que vivem sobre essa terra? Tem algo errado. Ah, não, mas a bênção que eu recebo é de Deus, então deixa ele dar, não precisa correr atrás. Não é? Sabe? Então, a preocupação, porque parece que a coisa mais importante desse mundo é dinheiro. Eu concordo com você, dinheiro traz muitas coisas boas, mas também traz coisas ruins. O problema é onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o meu coração está em Deus, em deixar essa vida de Deus abundar em mim, né? Porque é vida abundante, tá? Essa vida abundar em mim, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe o quanto eu posso ter, que não vai me fazer mal. Já pensou, o Senhor me abençoa tanto, que me dá tanta prosperidade, que depois eu tenho que viver essa prosperidade, eu tenho que sair, eu tenho que passear, eu tenho que comprar carro novo, eu tenho que ter um carro para o meu filho, tenho que comprar uma casa aqui, uma casa de praia. Me diz uma coisa, eu vou viver Cristo quando? Quando? Orar em todo tempo. Buscar o Senhor em todo o tempo. Então nós temos que cuidar. É um alerta para todos nós. Cuidado. Não se deixa se envolver com essa vida. Essas coisas não pertencem a Deus. As coisas de Deus são diferentes. São no Espírito. Então a nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. Mas se nós nos alegramos com as coisas deste mundo, elas estão todas contaminadas pelo pecado. Lembra? Tem o bem e tem o mal. E tanto o bem quanto o mal nessa vida pertence ao diabo. Cuidado com essas coisas. Não põe o coração nas coisas deste mundo, porque eles vão te roubar a salvação. Ou pelo menos vão roubar o teu crescimento espiritual. Você acha que você nasceu de novo aqui e você não tem crescimento, você vai ter
um homem maduro espiritualmente falando na eternidade? Se não, é fácil. É fácil se aceitar Jesus, como muitas pessoas vivem assim, como muitos cristãos vivem assim. Eles já receberam a vida cristã, são salvos, vão viver eternamente. Então só estou aguardando Jesus vindo buscar, vou ser arrebatado. Isso é até, meu povo, parece por falta de conhecimento, porque se ele conhecer bem até isso, ele vai ver que até o arrebatamento não é bem como ele pensa, que vai ser tudo assim de um jeito qualquer. Não, e nós vamos receber galardão. O que é esse galardão? Para toda a eternidade. É segundo o que nós vivemos aqui, o que nós fizemos, mas não humanamente fizemos, o que nós fizemos espiritualmente. É isso. Então, mas esse é um assunto para mais tarde. Eu quero falar dessa vida que nós temos. João fala que essa vida foi manifestada. Essa vida está hoje presente sobre a terra, tá? Ela está sendo trabalhada nas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Eu creio que eu estou falando com pessoas que são cristãs. Se alguém está me ouvindo que ainda não recebeu o Senhor, busque Jesus, peça perdão dos seus pecados, aceita Ele como seu Salvador, suficiente Salvador, e entre nessa vida, nasça de novo, receba essa vida eterna dentro de você e viva através dela. A vida foi manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, tá? A palavra de Deus diz que ele veio cheio de graça e verdade. Ele veio trazer a vida espiritual sobre a terra. E quando ele morreu, tá? Primeiro ele morreu para pagar os pecados. Quando ele foi ressuscitado para nos dar vida, e esta vida abundante através dele. Então a vida eterna, a vida de Deus manifestada no homem é Jesus. Através de Jesus que nós podemos receber essa vida. Não há outro caminho. Os apóstolos anunciaram esta vida. O apóstolo não pode dar essa vida para nós, mas eles anunciaram, para que também, da mesma forma que eles receberam e creram em Jesus e seguiram Ele. Isso é muito importante, ó, seguir a Jesus. É mais do que seguir os ensinamentos, porque isso pode trazer a confusão de eu seguir ensinamentos de forma humana. Ele diz para mim não matar, então eu não mato. Isso pode não estar agradando a Deus. Se você estiver fazendo isso através da sua vida humana, não tem valor para Deus, tanto faz. Eu conheço pessoas maravilhosamente, sabe, que são apenas pessoas humanas, boas de natureza, sabe, caridosas e tudo mais, mas nunca aceitaram a Jesus Cristo. E daí? Então você vê que o que faz diferença não é isso. Tá? O que Deus quer não é pessoas boas. Tá? Mesmo antes de vir, tinha pessoas boas sobre essa terra também, mas boas humanamente, de origem do bem e do mal. Percebe? Do conhecimento da árvore, do fruto da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Ou seja, tem pessoas que estavam tendo essa bondade, vivendo esse bem que não vale nada. Só em Jesus Cristo. Porque não somos nós propriamente fazendo. É a vida de Deus, através do novo nascimento, essa nova vida em Cristo Jesus vivendo. Então cuidado, porque às vezes você está querendo fazer alguma coisa para Deus e isso é muito perigoso, porque é um engano, isso vem do diabo. É um engano, ele quer te distrair, ele quer te tirar da vida eterna, ele quer que você acha que está abafando, vamos dizer assim, né? E sendo bom, caridoso, isso tudo mais, mas não necessariamente está servindo a Deus. Então, nós temos essa vida eterna anunciada através dos apóstolos, e eles tocaram, e foi revelado a eles. Não foi por conhecimento simplesmente teológico, mas eles estavam vivendo Cristo. Eles estavam vivendo a pessoa de Cristo. E hoje nós podemos vivenciar essa pessoa de Cristo dentro de nós, né? Como volta a falar,
Cristo vive em nós. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu. Quem é? Eu não vivo mais eu. Não é mais minha alma. Eu aborreço a minha alma. A Bíblia fala, aquele que aborrece a sua vida, que ali está se referindo à vida psique, ou propriamente a alma, tá? Então, aquele que aborrece a sua alma, aquele que agrada a sua alma, perdê-la, mas aquele que aborrece a sua vida, a sua alma, a sua psique, preservá-la para a vida eterna. Então, o cristão às vezes não toma conhecimento disso, porque isso requer que a gente esteja alerta o tempo todo. Você está vivendo espiritualmente, você sabe se colocar no Espírito, você sabe viver o Espírito a cada momento da sua vida, porque o viver o Espírito não é fazer pela vida humana aquilo que está escrito na Bíblia. Não serve para nada. É fazer aquilo que está na palavra através dessa vida fluindo, através do Espírito. Então, para que Deus nos deu o Espírito? Só para ser o penhor da nossa salvação? Está ali guardado. Quando a gente for arrebatado, eu vou viver a vida eterna. Não, é para viver a vida eterna aqui. Essa vida é para ser vivida aqui, através do Espírito. Eu vejo que muitos cristãos... Por que eu estou insistindo tanto com isso, falando tanto da vida eterna? Porque eu vejo que há uma coisa assim prática sobre essa realidade que é humana. Que o cristão vive isso de forma humana. É lógico, eu não posso julgar cada um, mas de um âmbito geral é isso que eu percebo, porque eles continuam vivendo humanamente todo dia. Tá? Eu sei que a gente tem que beber, comer, respirar, mas o nosso viver tem que ser Cristo. Não é isso que falam? O meu viver é Cristo. Olha o apóstolo falando. O meu viver é Cristo. O teu viver é Cristo? Ou você está fazendo as coisas que a Bíblia manda pela tua alma? O meu viver é Cristo. Cristo tem que ser exteriorizado. Se eu tenho Ele habitando no meu espírito, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitando no meu espírito. Para que eu tenho isso? Para que eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Para quê? Para viver Ele. Para eu desfrutar dessa realidade na vida dele. Como? Manifestando Ele. A vida tem que ser manifesta. Como que foi manifesta? Porque eles viram em Jesus algo diferente, que era manifestação dessa vida. Amém?